Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. E a gente usa esse livro aqui chamado Lição da Escola Sabatina. A lição dos Adventistas do sétimo dia. Você é nosso convidado para estudar conosco e aprender da história bíblica e compreender o que Deus está ensinando quando Ele nos apresenta as personagens da Bíblia. Nós vimos ontem Ruth, Boaz, Noemi. Hoje vamos mudar de história. Vamos falar de Esther. Esther é um livrinho pequeno, acho que tem alguns capítulos, 4 ou 12. Não é pequeno não, é bastante. Ruth, que é pequenininho, tem só 2 páginas. Esther tem acho que umas 4 páginas. Vai dar uns 12 capítulozinhos. Mas por favor, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha dileta irmã, aperta o pausa, vai lá, leia o livro de Esther e volta aqui, tá bom? Porque daí você vai entender o contexto de que nós vamos falar aqui, ok? Muito bem. Ontem, e Antonte, nós vimos a história de Ruth como o retorno da igreja ao seio de Deus. A salvação colocada por Jesus através da ilustração da vida de Noemi, Ruth e Boaz. Hoje nós vamos ver na ilustração da história de Esther, a igreja de Deus sendo salva lá fora. Então eles vieram de Moabe para Belém e agora não, agora o povo está lá fora no deserto, mais precisamente em Babilônia, e Deus vai proporcionar salvação ao povo de Deus, tá bom? Então, tentando resumir a história de Esther. Esther, uma moça órfã criada pelo tio, se vê num grande concurso que seria escolhido a nova rainha do rei Assuero, e ela é escolhida. Existia um inimigo do povo de Deus chamado Amã, e ele odiava um homem chamado Mordecai, o tio de Esther. E esse Amã queria matar todo mundo. Então ele armou um plano para matar o seu inimigo Mordecai. Mordecai era conselheiro do rei. Mordecai era conselheiro do rei. Desculpa, eu me distraí aqui. Só que Amã odiava os judeus. Mordecai era judeu e Amã tramou com o rei a matança desses judeus. Aliás, alguns escritores bíblicos dizem que é a partir de Amã que nasce ou que se perpetua o ódio ao povo judeu. Já foi dar um passeiozinho, é? Vai com Deus, hein? E como que ele faz isso? Ele convence o rei a colocar um decreto para matar não só Mordecai, mas todos os judeus. E eles não sabem que Esther também é judia. Por algum motivo ela não falou isso. Então, Esther conta ao rei o que Amã está planejando, matar o povo. Mas como houve um decreto de morte,
o rei não poderia voltar atrás. E o que o rei fez? Eu não vou tirar o decreto de morte, mas eu vou permitir que vocês se defendam. E aí o povo judeu todo se defendeu, muito inimigo do povo de Deus foi morto. E eles comemoram essa festa até hoje, é chamada Festa do Purim. Muito gostosa a história. Leia lá. E o que aconteceu com Amã? Amã, o inimigo do povo de Deus, foi morto na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Sim, em um momento ali, Amã está falando com o rei e Amã fala assim, o rei fala para Amã, eu quero homenagear uma pessoa muito importante para mim, o que eu devo fazer? Amã era o primeiro-ministro do rei e falou assim, rei, pega um cavalo, coloca um manto real, um melhor cavalo aí da estrebaria do rei. Coloca essa pessoa em cima do cavalo e coloca alguém para conduzir esse cavalo. E que essa pessoa da frente saia gritando. É isso que o rei faz a quem ele deseja honrar. Amã achava que era ele. E aí o rei falou, tá bom, faça isso. Pega lá o meu melhor alazão, coloca minha veste real nele e coloca sobre ele Mordecai. E você mesmo pode conduzir o cavalo e sair gritando, mas não esqueça de falar cada palavrinha que você me falou. E Amã fez isso. E no final, quando o rei descobriu que Amã estava tramando contra Mordecai e o povo de sua esposa, aí ele enforcou Amã na sua própria forca. Agora já vou adiantar aqui, pelo que vimos na lição de ontem, você está vendo nessa história o juízo final? Sim, existe um Amã contra a humanidade, Satanás. Satanás quer nos matar na cruz. Aliás, ele nos matou literalmente, matando Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós morremos junto com Cristo na cruz. E nós ressuscitamos com Cristo na cruz. Amém, aleluia. E agora, no final do juízo, o que Deus vai fazer com Mordecai, esse Satanás sanguinolento? Sim, Deus vai lançá-lo no lago de fogo e enxofre. Apocalipse disse, ele e seus anjos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Esse lago de fogo e enxofre não é o inferno eterno queimando eternamente. Deus me livre. O João explica, esse lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Satanás morrerá definitivamente. Segunda morte para os humanos. Satanás morrerá pela primeira vez. E os pecadores que já morreram vão morrer de novo. Pronto. Esse é o contexto da história, tá bom? Leia o livro de Esther que você vai entender. É maravilhoso. Eu sou muito suspeito para falar de Esther, porque eu sempre adorei o livro de Esther. Quando eu fui propor casamento para Cidinha, minha flor, eu li o livro de Esther inteirinho para ela. Tá contado aí na série Aleatoriedades. Jubileu, meu jubileu. E quando nasceu a nossa filha, 2 anos depois, eu coloquei o nome dela de Esther. Esther. Esther, compartilhe com suas amigas, com seus amigos. E você também compartilha, se inscreve, dê o seu like. Eu não gosto de falar like. Dê o seu gostei ou não gostei. Vamos ver o comentário do autor Chambonstra. Na história de Esther, conhecemos Amã, que tinha sede de posição e poder. Ele recebe grande destaque no império, acima de todos os outros oficiais.
Esther 3:1. Nos textos que descrevem a queda de Lúcifer, Ezequiel 28, 11, 15, Isaías 14, 12 a 15, vemos paralelos com Amã, inimigo maligno do povo de Deus, que se recusava a reconhecer a supremacia do Senhor. A história da tentação de Cristo revela as intenções mais abrangentes de Satanás, quando ele levou Jesus a um lugar muito alto para mostrar-lhe os reinos do mundo. Mateus 4, 8, 11. Cristo veio para redimir o mundo e reivindicá-lo como seu, e ele fez isso como um de nós. Jesus é o nosso parente resgatador, amém. E o preço que ele pagou para redimir o mundo foi extremamente alto, seu próprio sangue. No livro de Apocalipse vemos que a cobiça de Satanás por poder e adoração levará este mundo à crise final. Seus enganos convencerão o mundo a se maravilhar diante da besta e segui-lo. Leia lá Apocalipse 13. E serão relativamente poucas as exceções notáveis que se recusarão a adorar o inimigo de Deus. Com essas pessoas, ele recorrerá à força. Amã percebeu que Mordecai, o tio de Esther, ele fazia parte do povo escolhido de Deus, não se submeteria a ele, nem reconheceria o seu suposto direito de ser adorado. Assim Amã se encheu de furor e se tornou determinado a eliminar não só Mordecai, mas todo o povo de Mordecai da face da terra. Até hoje existe essa guerra. O Hamas quer destruir Israel. Esther 3, 5 a 6. Nós sabemos que Israel é somente um estado forte e poderoso, mas é só um estado. Ele não é mais o Israel da profecia bíblica, porque a profecia bíblica diz que agora é o novo Israel. Quem é o novo Israel? Todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Sim, mas a nação de Israel ainda provoca ódio de seus inimigos. E o povo do Hamas, ele fala, the river from the... Como é que é? To the river from the sea. Eles falam do rio até o mar. Eles querem apagar Israel do mapa. Quem quer fazer isso? Não é todo o povo palestino, não. É o Estado. Estado não, é o Estado paralelo, né? Hamas. O Estado paralelo terrorista do Hamas. Eles querem eliminar Israel. Eles são descendentes diretos. Eu li alguma coisa sobre isso. Desse Amã aqui. Então eles odeiam Israel. Não adianta. Eles odeiam. Então eles querem acabar com o Estado de Israel. E o nosso presidente jumento já deu várias declarações, não uma só, mas várias, de apoio ao Hamas. Isso é odioso. Como que um país cristão declara apoio a um Estado terrorista que pretende destruir tudo? Tem vídeos muito bons aí falando sobre isso, tá bom? Não é a minha especialidade. Então, meu amigo, leia o livro de Esther. Aqui fala 3, 1 a 14, mas leia todo o livro de Esther, vai. Depois leia Apocalipse capítulo 12, capítulo 14, capítulo 15. Ó, ele manda ler Apocalipse 12, 14 a 17, 13, verso 15. Mas leia todo o Apocalipse capítulo 12, leia todo o Apocalipse 13 e leia todo o Apocalipse 14, tá bom? Que paralelos vemos entre essas passagens? Como a descrição da igreja remanescente com Esther é semelhante à descrição do povo de Deus no Apocalipse? Tudo a ver! Eles puderam lutar por si.
Nos últimos dias, Deus dá garantia de que nós teremos liberdade. Eles vão fazer o decreto de Amã, o decreto de morte. Primeiro vai ter o decreto de adoração a Roma. A lei romana será imposta em todas as nações do mundo. Depois disso, virá um decreto de morte. Todo mundo que não se submeter à lei das bestas de Apocalipse 13 serão decretadas para morrer. Mas Deus intervirá e nenhum filho de Deus morrerá. Assim como em Esther, nenhum filho de Deus morreu. Satanás reivindica esse mundo, mas a presença de pessoas que permanecem leais a Deus, que guardam seus mandamentos, desmente sua reivindicação de supremacia completa. Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia do cristianismo. Hoje você não pode ser cristão. E vai chover, eu tenho que sair correndo daqui. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde, faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. No próximo vídeo eu continuo esse finalzinho, tá bom? Deus te abençoe.